Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Governo anuncia linha de crédito para produtores afetados por incêndios. Café agroflorestal divide espaço com espécies nativas no sul do Amazonas. União Europeia impõe novas regras e preocupam os produtores de soja no Brasil. E a produção de celulose no país, que é um dos maiores exportadores do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre o abate de animais que são exportados para países islâmicos. O Brasil é o maior exportador, faz tudo dentro das exigências do que eles chamam de padrão halal. Quem tem os detalhes é o repórter Alan Pitts. O Brasil é o maior exportador de proteína halal do mundo, segundo a Apex Brasil. Em 2023, países islâmicos importaram do nosso país 23 bilhões de dólares em alimentos, incluindo produtos não halal. A palavra halal tem origem árabe e significa permitido ou lícito. Na religião islâmica, a carne halal refere-se às proteínas animais permitidas, de acordo com as leis e princípios do islamismo. Esses princípios visam garantir a pureza e a qualidade dos alimentos. Musa Mustafa, supervisor regional de exportação e certificação da Fambras Halal, traz mais detalhes sobre o processo de produção da carne halal, um dos mercados que mais cresce em todo o mundo. A carne halal, tem um conceito da jurisprudência islâmica, onde elas são abatidas por sangradores muçulmanos, né? E onde o sangue da carne ela tem que ser toda escoada, sem as aves sofrerem, né? Onde sai toda a contaminação do sangue, onde sai toda a impureza do sangue, onde fica a carne mais pura. Todos os animais que são abatidos, exceto o suíno, são halal por um muçulmano, né? Então, assim, bovino, aves, abatida, degolada por um sangrador muçulmano, ela é considerada 100% halal. O suíno não, o suíno tanto degolada por um muçulmano ou não, ela não entra como halal, ela é haram, é uma carne para nós muçulmanos ilícita, né? Por vários motivos, um deles é a contaminação muito alta, um animal que no próprio Islã já é condenado. Os produtos halal possuem um selo de certificação emitido pela empresa Fambras Halal, atestando que o processo de produção da carne seguiu rigorosamente todas as regras. Existem aproximadamente 350 indústrias certificadas pela Fambras Halal, exportando diversos produtos para países como Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Malásia, Indonésia, Singapura, Japão, entre outros. Por conta dos métodos de abate controlados e os cuidados durante todo o processo de produção, muitos consumidores, independente de sua fé, optam pela carne halal. Hoje nossa equipe veio aqui, no Empório Bagdá, em Copacabana, Rio de Janeiro, o único restaurante do estado a ter o certificado halal. E nós vamos provar aqui as maravilhas da gastronomia árabe e um pouquinho da carne halal. A gente sou do Iraque, de Bagdá, né? Eu moro aqui há 23 anos. 23 anos. Isso. E o restaurante tem 20 anos. Tem carne halal, tem frango halal. Esse é o prato mais vendido aqui no Bagdá. Faz mais sucesso. Leva frango no espeto, leva carne no espeto, leva duas kaftas, arroz com lentilha, cebola frita, batata frita, hummus, salada e pão árabe. Agora o Vitor vai mostrar pra gente a carne halal. Tem alcatra também, halal aqui, ó. Aqui halal, frango. O árabe muçulmano não come carne nem frango sem tiver selo. Permitido pelo sheik, pela prefeitura Muhammad, né, de religião muçulmana, né?
E tem que ter esse, senão o árabe só não come. Tem que ser halal. E a hora do nosso giro de notícias. O atraso de navios já acumula 1,9 milhão de sacas de café que não foram embarcadas em agosto, conforme aponta o levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do país, Secafé. No mês passado, o Brasil conseguiu realizar o envio de 3,7 milhões de sacas ao exterior, a um preço médio de $256 por saca. Dessa forma, o não embarque de café, devido aos gargalos logísticos em agosto, implica que o país deixou de receber 477 milhões. Além disso, também conforme o levantamento do Secafé, esses exportadores associados tiveram custos extras e imprevistos de 5,364 milhões somente no mês passado, devido às despesas com armazenagens adicionais, pré-stockings, detentions e gates antecipados. O governo federal instituiu novas multas para infrações envolvendo incêndios florestais. Uma delas é de R$10 mil para o início de queimadas em florestas ou outras vegetações nativas. Se ela acontecer em florestas cultivadas, a multa será de R$5 mil. O valor também determinou que, nos casos em que não forem adotadas medidas de prevenção ou de combate a incêndios florestais nas propriedades, os proprietários pagarão multas que variam entre R$5 mil e R$10 milhões. Entre as infrações que terão o valor da multa ampliado estão: fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente, passa de R$1.000 para R$3 mil, descumprimento de embargo de obra ou atividade. A penalidade atual, de R$10 mil a R$1 milhão, foi alterada para o teto de R$10 milhões. Dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas mostram que dos 19.478 focos de queimadas no estado neste ano, 73% são em áreas do INCRA e glebas federais não destinadas. 28% só em áreas destinadas a assentamentos da reforma agrária, 5% terras indígenas e 3% unidades de conservação federal. Todas essas áreas, em tese, são de responsabilidade do governo federal, que tem o dever de protegê-las dos incêndios. O levantamento foi entregue ao ministro do STF, Flávio Dino, que conduz no Supremo Tribunal Federal uma ação para tentar resolver o problema dos incêndios na Amazônia. Plantar café em meio à floresta. Sim, isso está sendo feito na Amazônia, em um importante projeto de sistema agroflorestal que une cultivo de café e espécies nativas no sul do Amazonas. O Jonatas Machado, representante do Café Apuí Agroflorestal, conta tudo pra gente e é com ele que eu converso agora. Bom dia, Jonatas! Bom dia, Berenice, e a todos que nos acompanham. Começando a história do Café Apuí Agroflorestal, começa lá em 2008, um projeto chamado Semeando Sustentabilidade, um projeto do IDESAN, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que a intenção era levar realmente um projeto de sustentabilidade a municípios com alto índice de desmatamento. E Apuí tem esse índice muito puxado por uma atividade de pecuária extensiva, e assim a gente foi para Apuí. Só que Apuí não tem somente a atividade da pecuária, ela também tem uma atividade muito forte de café, porque Apuí foi palco de um dos maiores assentamentos, na verdade o maior assentamento da América Latina, chamada PA Rio Juma. E com esse assentamento, muitas pessoas de fora do Amazonas foram para Apuí, principalmente do sul e do Espírito Santo. Então, do sul, vindo muito com a cultura da pecuária, e do Espírito Santo com a cultura do café. E chegando lá no município, nós vimos que muitos produtores tinham abandonado essa atividade do café por falta de produtividade, e analisando, visitando esses produtores e analisando como é que estava, a gente descobriu que o fruto do café que estava nesses cafezais abandonados, eles estavam até melhores do que os cafés que estavam sendo plantados a pleno sol. E isso foi muito interessante, e ali foi o
ponto de partida para o projeto. Por que esses frutos estavam assim? Porque se sombreou, né, o mato cresceu ao redor, principalmente em Baúba ali, o mato, isso fez um sombreamento, e o sombreamento é bom. Sombreou os frutos, fez com que o fruto maturasse no tempo correto. Então a gente percebeu que era isso que a gente deveria fazer ali, fazer um café sombreado. E o melhor sistema para isso foi o sistema agroflorestal, por isso Café Apuí Agroflorestal, que em resumo é agricultura mais floresta. E depois disso, a gente escreveu um projeto chamado Café em Agrofloresta, e tiveram ali cerca de 6, 7 produtores que toparam esse desafio de plantar em sistemas agroflorestais lá em 2012. E depois disso, em 2015, tivemos a nossa primeira produção em sistema agroflorestal. E aí foram passando os anos e nós percebemos que seria muito importante, se a gente acredita no projeto, criar um negócio, criar algo que a gente pudesse garantir a compra dos produtores, investir mais ainda no município de Apuí, porque o modelo já estava testado, o modelo de sistema agroflorestal. Fundamos a Amazônia Agroflorestal em 2019, para que a gente pudesse investir mais ainda nesse café em sistemas agroflorestais, que além de ele ser agroflorestal, ele também é um dos únicos que tem a certificação orgânica. E eu acho que pode gerar dúvida também, mas o que é um café plantado em agrofloresta? O que a gente faz? Tem uma área que, eu acho que uma das grandes dúvidas mas ele é plantado em meio à floresta? Não, ele é plantado numa área que já estava aberta e a gente quer regenerar aquela área. Então a gente planta o café, e em consórcio com o café, nós plantamos árvores nativas da região para que elas possam fazer o reflorestamento daquela área. Então você vai ter andiroba, copaíba, açaí, cacau, jatobá, mogno, seringueira, para que depois de 4, 5, 6, até 7 anos, você já tenha um SAF estabelecido. Então você tem a floresta, você tem uma economia de baixo carbono e você também tem a geração de renda com a produção do café. E é isso que a gente quer, gerar renda para os produtores e investir cada vez mais na agricultura familiar, porque é assim que a gente trabalha em parceria com produtores familiares no município de Apuí, no sul do Amazonas, e a gente criou a empresa justamente para expandir esse projeto. Então a gente tinha até mais ou menos 2021 cerca de 90 hectares de café plantado, e em 2022, nós plantamos mais 70 e em 2023 já chegamos aí a mais de 230 hectares e a nossa meta é que a gente chegue a cerca de 400 hectares de sistemas agroflorestais plantados no sul do Amazonas. E você sabia que a jabuticaba está no ranking das frutas mais saborosas do mundo? O estado do Paraná se destaca na produção. Vamos saber mais a respeito. Paulo Andrade, engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. A jabuticaba é uma das espécies frutícolas acompanhadas pelo departamento. No Paraná, temos ao redor de 100 hectares com a fruta, que nos rendem 1.300 toneladas por ano. Isso dá um valor bruto da produção ao redor de R$ 5.700.000. A atividade, ela se caracteriza por ser extrativa. Não existem pomares adensados ou comerciais prontamente estabelecidos. O município de Adrianópolis, no Vale do Ribeira, é o principal município produtor e tem na jabuticaba ligada às comunidades quilombolas daquela região do estado. Intervalo comercial e na volta a gente mostra a terceira e última reportagem da nossa série especial que conta sobre como vivem os ribeirinhos na margem do Rio Negro. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida.
Já estamos de volta e a gente fala agora sobre as novas regras de desmatamento da União Europeia que proíbem a importação e o comércio de produtos que venham de áreas desmatadas. O presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso esteve lá na semana passada e eu conversei com ele, que nos contou sobre os principais desafios que os produtores brasileiros devem ter pela frente. Já estamos com o presidente da ProSoja de Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil, Lucas Costa Beber. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Presidente, o principal objetivo dessa viagem à Europa foi justamente para conhecer um pouco mais sobre essas novas regras que até então ainda não foram definidas. Conta um pouco mais sobre o que o senhor viu lá. Olá, Berenice, um prazer poder conversar com você e todos que assistem Fator Agro. Correto, Berenice, nós fomos lá não só para conhecer, mas levar a nossa preocupação, né? E também pedir, no mínimo, a prorrogação. O ideal seria a não aplicação, porque nós já temos, né, uma lei muito rígida aqui no Brasil em termos ambientais, os nossos produtores são comprometidos. O Brasil é o único país no qual os produtores preservam dentro da propriedade áreas agricultáveis. Em outros países é normal ver aí áreas, né, se usa o que pode dentro das propriedades, e aqui é diferente. Então, nós levamos tanto os nossos números, dados de sustentabilidade, como pedimos a prorrogação e também, se caso, né, a gente também tem que trabalhar, e a chance é muito grande deles implementarem essa lei, mesmo prorrogando, então, entender quais são as regras, porque ela ainda não foi regulamentada. Temos que lembrar que ela foi aprovada no ano passado, teoricamente, ela passa já a valer agora em dezembro de 2024, porém, a aplicabilidade dela são para o mundo inteiro, áreas desmatadas, mesmo que legalmente, a partir de 2020. Então, ela ainda tem mais esse agravante de ser retroativa. Então, isso preocupa muito, porque os nossos produtores, mesmo respeitando, podem ser penalizados. E aí nós temos que lembrar, Berenice, que isso não é tão simples. Nós temos a logística. Como que você vai fazer a segregação disso daí? Tem um custo se o produtor for segregar. Ele pode ter uma área que ele desmatou antes e depois. Ele vai ter que comprovar, vai ter que ter um rastreamento. Depois, novamente, na trading compradora, vai ter que ter a segregação. Depois, novamente, a hora que chega numa estação de trem, vai ter que ter a segregação. Novamente, quando chega num porto, vai ter que ter a segregação. Ou seja, isso terá um custo altíssimo. E aí, por outro lado, a União Europeia está disposta a pagar por esse custo mais alto? Então, o que nós vemos é que é uma lei com medida mais voltada ao protecionismo por parte da Europa, o protecionismo mercadológico, do que preocupada com o meio ambiente em si, porque as práticas deles lá não são tão boas como as nossas. E tem esse agravante, para quem será esse custo? O consumidor europeu vai pagar por isso? E daí aproveitamos para visitar as embaixadas, visitamos a embaixada da Holanda, visitamos a embaixada brasileira, né, na Holanda, para discutir com os embaixadores e também saber, de fato, o que eles tinham de informação sobre as regras, aplicabilidades e também estratégias de como tratar com o assunto, seja pedindo a não aplicabilidade ou a prorrogação, e repetimos mais uma vez na Embaixada Brasileira na Alemanha e também na Bélgica, em Bruxelas, que foi com o embaixador Luiz, que ele é o responsável, a Embaixada da Bélgica, por negociar com a União Europeia. Também visitamos, é claro, a Comissão de Agricultura da União Europeia, na qual levamos essa preocupação, mas também lá eles demonstraram que não estão tão preocupados, que é um problema mais nosso que o deles, e que devemos respeitar as regras de lá. Então, fica claro o protecionismo, ou seja, o produtor europeu não é tão eficiente na produção e produtividade como o brasileiro. Eles precisam de subsídios e de barreiras comerciais como essa
para poderem serem competitivos e se manterem no mercado. Entendo. Agora, nessa viagem, o senhor também identificou que os importadores parecem não estar preparados para essas novas regras, desconhecidas até então. O senhor havia me dito que até o dia 24 de setembro, agora, seria o prazo em que eles estariam adiantando alguma coisa em relação a isso. Exato, a lei foi feita em 2023 e agora, dia 24, haveria uma reunião na União Europeia que era justamente para tratar da regulamentação, já sairia algo citando a regulamentação. Porém, essa informação ainda não foi chegada para nós, as embaixadas deveriam participar e elas, assim que tivessem todos esses dados em mão, processados, eles se comprometeram a passar para nós, para estarmos cientes sobre todos os requisitos para atender isso. Lembrando, né, Berenice, que não será simples devido justamente essa logística que deve ser feita e que, da maneira que está sendo implementado rápido essa lei, é impossível, tanto por parte de produtores, como das tradings compradoras, transportadoras e exportadoras. Agora, o senhor já estima qual será o impacto com essa mudança das regras aqui para os produtores que exportam para a União Europeia? Então, vai restringir um pouco o mercado, porque devido a essas imposições, talvez as empresas não vão conseguir atender, pode ocorrer uma diminuição de exportações, porque nós temos que considerar o seguinte, Berenice, os portos do Arco Norte já sai muita soja aqui do Centro-Oeste, né, do Centro-Oeste, do Nordeste, que são áreas que foram desmatadas legalmente, porém mais recentemente. Então, fica impossível de segregar. Uma das alternativas seria pelos portos do Sul, desconsiderando São Paulo, porque São Paulo também concorre com o Arco Norte, então, muitas vezes aqui do Mato Grosso, tanto faz a produção descer para Santos, como ela ir para Miritituba, né? Então, tem essa condicionante. Então, hoje, a única alternativa que eles teriam seria pelos portos de Paranaguá e pelos portos de Rio Grande, que é mais difícil ter áreas desmatadas, por agricultura já ter mais de um século naquela região, e tradicionalmente lá já foi desmatado, explorado o que se podia. Porém, tem um custo marítimo maior também pela distância. Então, vem novamente a pergunta, a União Europeia vai pagar mais por isso? Porque estima-se que pode encarecer, no mínimo, na tonelada de soja, em torno de $60 a tonelada a mais de soja. Ou seja, nós vamos perder poder de concorrência no mercado. E é hora de fazer mais um giro de notícias. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, anunciou oficialmente o fim da colheita de algodão da safra 2023-2024 no estado da Bahia. A área total plantada alcançou expressivos 345.431 hectares, divididos entre cultivos de sequeiro e irrigados. Foram 247.609 hectares em regime de sequeiro e 97.821 hectares sob irrigação. A colheita, iniciada em maio, concentrou-se predominantemente na região oeste da Bahia, responsável por impressionantes 98% da área plantada, com 339.721 hectares. Já o sudoeste baiano, embora com uma participação menor, contribuiu com 5.710 hectares, sendo a maior parte em áreas de sequeiro. E o Brasil está autorizado a exportar carne bovina e de frango para Papua Nova Guiné, uma importante conquista anunciada em nota conjunta pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. A ilha, localizada na Oceania, será um novo destino para as exportações brasileiras, fortalecendo ainda mais a presença do país no mercado internacional de proteínas animais. Segundo o comunicado, as exportações serão viabilizadas pelos frigoríficos brasileiros, que passaram por inspeção e foram aprovados pelo governo de Papua Nova Guiné no ano passado. Com essa oportunidade, o Brasil amplia sua rede de parceiros comerciais e reforça sua posição
como um dos principais fornecedores globais de carne bovina e de frango, produtos que já têm grande aceitação em diversos mercados ao redor do mundo. O governo federal sancionou a Lei 14.975/2024, que estabelece a Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura de Qualidade. A nova legislação busca promover o aumento da produtividade, competitividade e sustentabilidade na produção e processamento do coco no Brasil, além de alavancar o consumo interno e as exportações do produto e seus derivados. Entre os principais objetivos da política estão a redução das perdas e desperdícios ao longo de toda a cadeia produtiva, uma preocupação crescente no setor agrícola. A lei também pretende fomentar a adoção da produção integrada de frutas na cocoicultura e oferecer apoio à produção orgânica, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. Além disso, a política prevê o aumento dos financiamentos voltados à cultura do coco, a capacitação da mão de obra empregada no setor e a melhoria da infraestrutura de produção e escoamento, visando fortalecer a competitividade do coco brasileiro, tanto no mercado interno quanto no exterior. De acordo com um recente relatório do Rabobank, a demanda global por café continuou a crescer, mesmo diante da recessão econômica que afetou o consumo em países desenvolvidos. Entre 2018 e 2023, o consumo mundial de café aumentou em média de 0,7% ao ano. As expectativas de crescimento para o Robusta são promissoras, especialmente em mercados emergentes, como Ásia, América Latina, Oriente Médio e África. Nesses locais, o consumo de café, especialmente o solúvel, tem se expandido rapidamente, impulsionado tanto pela conveniência quanto pelo aumento do poder de compra dos consumidores. No Brasil, a indústria de café solúvel, com forte presença no estado do Espírito Santo, vem recebendo significativos investimentos estratégicos. A crescente demanda global, somada ao aumento do consumo doméstico, tem motivado aportes superiores a 1,5 bilhão de reais no setor. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, trazendo chuvas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Chuvas pontuais na região sudeste, no sul de Minas, e no nordeste, nos estados do Maranhão e Piauí. Na região norte, o cenário começa a mostrar sinais de melhora com a chegada da primavera. As típicas trovoadas de fim de tarde, comuns nesse período, começam a aparecer, trazendo chuvas e ajudando a eliminar focos de incêndio que preocupavam os produtores rurais. A partir de 5 de outubro, a chuva deverá se espalhar de maneira mais uniforme pelo território nacional, levando alívio a diversas áreas afetadas pela seca. Em Manaus, a semana começa com tempo chuvoso, mas a partir de quarta-feira, o clima ficará mais firme, com temperaturas variando entre 25 e 32 graus. E você já ouviu falar de turismo de base comunitária? Olha, essa prática tem mudado a relação dos ribeirinhos com a floresta e, ao mesmo tempo, vem gerando renda para diversas famílias. Vamos conhecer agora a história do ex-madeireiro que aprendeu a viver em harmonia com a natureza, sem deixar de ganhar o seu sustento. Vista de longe, sua grandeza é majestosa. Isso daqui é a coisa mais rica que a gente tem. A floresta amazônica é simplesmente encantadora. Adentrando a floresta, temos o porquê desta sensação. Costumes que se transformam em conservação e sustentabilidade. Esses são os caminhos da floresta. A floresta, que guarda inúmeros mistérios, é também dona de diversas histórias. Imagine, por exemplo, um ex-madeireiro ilegal que antes ganhava a vida explorando a floresta, mas hoje se dedica em mantê-la de pé. Toda essa metamorfose de vida nós vamos conhecer lá na comunidade do Tumbira, uma base de desenvolvimento sustentável do Rio Negro.
Navegando pelas águas escuras e misteriosas do Rio Negro, são exatos 15 quilômetros rio adentro. Com cenas inspiradoras, a natureza se revela única e particular. Ao desembarcar na comunidade do Tumbira, encontramos Roberto, empresário e dono de uma história inspiradora carregada de transformação. Eu sempre trabalhei no Igarapé do Tumbira, construção de madeira. Era um trabalho difícil, que não tinha muito progresso, né? Mas era o que restava para nós fazer. Era muito sacrifício, a oportunidade de educação era zero. Foi o jeito que você cresceu e aprendeu. Quando nós tivemos acesso às coisas para evoluir, para ter desenvolvimento em todos os aspectos, que eu estou falando na área social, na parte econômica e sustentável, a gente conseguiu mudar. Mudar assim de uma coisa para outra. Vivenciar uma natureza de outra forma. Foram mais de 20 anos extraindo madeira de forma ilegal. A mudança veio na última década, quando a área onde mora se tornou uma unidade de conservação, fazendo com que o ex-madeireiro abandonasse a atividade e passasse a deixar suas pegadas de outra forma na natureza. E quando o senhor enxerga hoje a floresta toda de pé e o senhor fazendo parte de uma sustentabilidade, o que você lembra do passado? Hoje o orgulho é muito grande. O meu passado foi meio complicado, porque eu vivia na floresta desmatando, né? Mas não me arrependo do que fazia até ter oportunidade e conhecimento de que tudo podia ser diferente. De mudar, de ser melhor? Hoje nós olhamos realmente para a floresta com amor, com desenvolvimento, com oportunidade de ser enxergada como gente, natureza e pessoas junto em um propósito só. O hotel e restaurante construído em harmonia com o ambiente surge como uma miragem entre as copas das árvores. Sua arquitetura mistura detalhes rústicos, desde os móveis feitos por artesãos locais até a decoração que celebra a cultura indígena. Cuidadosamente pensado para oferecer uma imersão autêntica e respeitosa, é também fonte de renda para inúmeras famílias. Eu trabalho há 12 anos aqui no restaurante. Na pousada, começamos na pousada com faz uns 3 anos que já trabalhamos aqui no restaurante. E como que é basicamente esse fluxo quando vocês recebem as pessoas por aqui? Esses anos está melhorando cada vez mais. Estamos recebendo turista quase todos os dias, mas poucas pessoas, né? Não é muita gente, mas poucas. Está recebendo quase todos os dias. É bem agitada, né? De vez em acho que a maioria dos dias tem turista, trabalhando com alimentação, recebendo pessoal. Às vezes dá uma pausa, aí de novo. É bem legal. Receber as pessoas é legal, né? Fazer comida. Quando as pessoas saem gostando do que comem, né? A gente fica muito feliz. A gente recebe a farofa de banana, a banana com queijo também, né? Feijão, o peixe e o arroz, a farinha daqui, né? Também. Então, bem típico daqui. Né? Tem modificado muito bem, né? Que acho que é um meio de as pessoas ganharem seu próprio dinheiro ali. Então, acho que todo mundo ganha com o turismo, né? O pessoal do artesanato, pessoal que fazem transporte, canoagem, trilheiro. Então, todo mundo ganha com o meio do turismo. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na volta tem informação importante para você, produtor rural, que teve prejuízos por causa dos incêndios criminosos. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, o crédito do Renovagro, uma linha de crédito de financiamento do governo federal para a recuperação de áreas degradadas, vai ser estendido agora a todos os produtores rurais que tiveram as suas propriedades atingidas pelas queimadas.
O acesso ao crédito já está sendo disponibilizado pelos bancos. Os recursos do Programa de Financiamento de Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis Renovagro poderão ser usados em caráter emergencial, no caso de propriedades devastadas pelas queimadas. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é a melhor ferramenta disponível no momento, em fator das menores taxas de juros e o prazo amplo para pagar. O anúncio já havia sido confirmado no início da semana pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. As taxas de juros pré-fixadas são de 7% ao ano e os financiamentos podem ser pagos em até 10 anos, com carência de 24 meses. Os produtores que tiverem interesse em acessar o crédito junto à instituição financeira devem procurar apoio jurídico para a confecção do laudo atestando o ocorrido na propriedade e, assim, agilizar o pedido. Primeiramente, procurar um profissional especialista em efetivar esse laudo técnico. Esse laudo tem que descrever pormenorizadamente todos os acontecimentos com a terra, qual o dano que aconteceu, né? O incêndio, o que esse incêndio prejudicou essa terra, enfim, a diminuição ali da sua produtividade ou até impossibilidade, pode ser até exigido, inclusive, imagens de satélite da terra para que seja concedido esse crédito. É um crédito muito vantajoso para o produtor recuperar, mas tem essas necessidades de se fornecer uma documentação robusta para que seja tomado esse crédito. O programa financia até 100% do valor do projeto, com um limite de 5 milhões por produtor por ano agrícola. Entretanto, o governo alerta: produtores que forem responsáveis pelos incêndios em suas propriedades não terão acesso ao recurso. Essa restrição ao crédito vai acontecer, o produtor tem que se encarregar, né, de demonstrar ali, principalmente, né, não ter cometido esse ato, é essencial. E ali, a presunção é de boa-fé, né, do produtor. Mas se, enfim, tiver algum mínimo indício de que esse produtor causou esse incêndio, realmente pode ser prejudicado, né? Se esse produtor for prejudicado sem nenhum tipo de prova, ele já deve tomar outras medidas. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de celulose do mundo. Isso vai muito além do papel, viu? A celulose está em toda parte, desde materiais de construção a cosméticos e até combustíveis. Vamos saber mais na reportagem de Alan Pitts. Nos últimos 10 anos, o Brasil consolidou sua posição como o maior exportador global de celulose. De acordo com dados da Indústria Brasileira de Árvores, IBA, o volume de celulose destinado ao mercado externo praticamente duplicou, saltando de 9,4 milhões de toneladas em 2013 para expressivas 18 milhões de toneladas em 2023. A celulose está mais perto do que você imagina. Além do papel, ela é também um componente importante para a produção de tecidos, estabilizantes de alimentos, fraldas, adesivos e até biocombustíveis. A matéria-prima para a produção de celulose é a madeira, principalmente de árvores como o eucalipto e o pinus. O eucalipto, uma das principais espécies cultivadas no país, se destaca nesse contexto, ocupando mais de 75% das áreas dedicadas a florestas plantadas. O Brasil hoje deve ter mais de 10 milhões de hectares plantadas com florestas, né, plantios florestais. O eucalipto estava em torno aí de 6 a 7 milhões de hectares. Há uma extensão ainda maior, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, que com as expansões dessas novas fábricas de celulose, então há uma necessidade de você aumentar a base florestal. Eu acredito que hoje nós devemos estar aí no Brasil em torno aí de 7 milhões de hectares plantados com eucalipto. Só a celulose, ela tem mais de 5 mil utilidades. Ela vai em mais de 5 mil produtos. Por exemplo, você tem a nanocelulose, que você tem ela em inúmeros produtos. E ainda, esta inovação que vem vindo, né, estes novos produtos que poderão substituir o plástico,
vai na sua tela de computador, na sua tela do celular. São mais de 5.000 usos que a celulose pode estar atendendo esses produtos. Agora, nós temos que pensar também, não é só na parte econômica, na parte ambiental. Comemorando um século de atividades em 2024, a Suzano se consolida como a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico. A empresa brasileira iniciou em julho deste ano a operação da maior linha de produção de celulose do mundo, um investimento de 22 bilhões de reais na cidade de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. A nova unidade, chamada de Projeto Cerrado, tem capacidade de produzir 2,55 milhões de toneladas por ano, um número impressionante. Com a tradição de um gigante centenário, a Suzano está sempre em busca de inovação, mantendo-se conectada às novas demandas do mercado. Ela tem trabalhado nos últimos 7 anos no crescimento do setor aí de bens de consumo, que são principalmente papéis sanitários, e também não como uma empresa, mas como um negócio importante que é derivado da sua atuação, a própria exportação de energia elétrica como um subsistema, né, ou uma consequência do nosso processo de produção. Ela produz hoje com a entrada em operação da planta de Ribas do Rio Pardo, ela deverá produzir em torno de 13 milhões de toneladas de celulose de mercado, o que faz ela a maior empresa de celulose de fibra de eucalipto do mundo, e produz em torno de 1,6 milhões de toneladas de papel, e também algo como 350 mil toneladas de papéis sanitários e correlatos. Aí entra papel higiênico, papel toalha, guardanapos, enfim, toda a série que deriva, né, do bens de consumo. Nós temos unidades em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, aqui no Maranhão, Mato Grosso do Sul, e centros de distribuição aí por quase todo o Brasil para atender os nossos clientes, seja de papel e bens de consumo. E nós exportamos celulose para todos os continentes e atendemos aí praticamente 90 países, de 90 a 95 países no mundo inteiro. O papel serve para tudo, inclusive para a produção de embalagens especiais, como explica o empresário André Muniz Codinoto, dono da InPaper. Utilizamos papelão oriundo de áreas de reflorestamento, né, papelões todos certificados com selo FSC, e papéis de algumas distribuidoras, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil se destaca aí a Suzano como nossa fornecedora e a Blend Paper também em papéis especiais. Qualidade, o papel brasileiro não perde em nada para o papel importado, muito pelo contrário. A qualidade no nosso papel é uma das melhores que tem. Questão da fibra, existem alguns fabricantes aí que utilizam muita fibra curta, fibra oriunda de reciclagem, ainda mais de forma incorreta, né? E a Suzano é quem atende melhor essa parte aí, o revestimento interno da nossa embalagem, né? Normalmente são com os papéis da Suzano. O cupuaçu é uma das frutas mais importantes do norte do país e que pode conquistar cada vez mais espaço no mercado, principalmente a partir de uma pesquisa de melhoramento genético feita em parceria com a Embrapa. Vamos saber mais detalhes? Essa é uma pesquisa muito interessante porque ela serve como uma ferramenta para que os trabalhos de melhoramento genético agora tenhamos um verdadeiro farol, assim, uma luz, para que oriente os trabalhos de melhoramento genético dessa cultura. E nós vamos ter agora a condição de desenvolver sementes com mais qualidade, uma semente de cupuaçuzeiro mais produtiva, mais resistente às principais pragas, que tenha resiliência aos problemas climáticos, enfim, dá para o produtor um insumo extremamente importante que é a semente, com todas essas características. Isso porque o cupuaçuzeiro tem uma importância enorme aqui para o norte do Brasil
em função de que ele pode ser plantado juntamente com outras espécies florestais, visto que tolera um pouco de sombra. É só o cupuaçu e o cacau que tem essa característica. Então, ele se presta para montar sistemas agroflorestais envolvendo várias espécies numa mesma área. Isso é um modo de ocupação da área muito interessante, principalmente para o pequeno produtor, aquele produtor que não tem muitas áreas e que precisa usar de uma forma racional e intensiva o seu solo. E com isso ele pode ter um retorno econômico interessante, um ambiente de trabalho muito mais amigável e, do ponto de vista de ecologia, ele consegue, através desses sistemas, ir ocupando as áreas, imitando a floresta. Então, esse é extremamente interessante por esses três pontos de vista. O cupuaçuzeiro, então, vai ter uma importância chave, né, nessa ocupação, nessa recuperação das áreas, né, porque ele é uma fruta que se aproveita tudo, aproveita a polpa, aproveita a amêndoa e até a casca. Então, essa pesquisa de melhoramento vem sendo conduzida pela Embrapa em todos os estados da região amazônica. O cupuaçuzeiro, tem que saber que ele é originário daqui da região amazônica, mais especificamente do sudeste paraense e noroeste do Maranhão. Essas que são as informações que nós temos dos herbários, nos informando que foi daí que se originou essa espécie. Daí ela foi disseminada para toda a região amazônica, seja pelos indígenas, nas suas mudanças, né, sejam pelos caboclos que levaram as sementes ao longo da calha do Rio Amazonas. Recheios de bolos, né, cremes, sorvetes, uma infinidade de produtos que podem ser feitos a partir da polpa. E da semente, você pode extrair uma manteiga e utilizá-la para fazer na indústria dos cosméticos. Mas existe uma possibilidade muito, muito real de que ela seja utilizada para fabricar um produto semelhante ao chocolate. O chocolate é feito da amêndoa do cacau. E da amêndoa do cupuaçu dá para fazer um outro produto que foi nomeado de cupulate. Então, é um produto similar ao chocolate e que pode futuramente, né, ser um produto que vai fazer blend, vai fazer mistura entre chocolate e cupulate e produzir novos produtos inéditos até agora. Né? Então, a gente tem muita esperança que essa linha aí, das amêndoas, do aproveitamento mais intenso das amêndoas, isso vai beneficiar cada vez mais o produtor, porque ele vai valorizar o fruto, que agora não vai ter só um produto, que é a polpa, mas vão ter dois produtos, a polpa e a amêndoa, cada uma com diferentes níveis de utilização. Então, isso deve valorizar esse fruto. Então, cada vez mais que a pesquisa, que a tecnologia seja usada para produzir sementes mais qualificadas, então o produtor vai ter mais chances futuramente de ter uma atividade mais lucrativa, né, e menos sujeitas a problemas de ataques de pragas e doenças e principalmente a problemas climáticos. Ela tem como objetivo todos esses pontos aí, né? E agora, com o sequenciamento do genoma, a gente ganha uma ferramenta poderosa para chegar nesses objetivos que interessam diretamente para o produtor de cupuaçu. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o 10º Fórum do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, nos dias 2 e 3 de outubro, no Distrito Federal. O evento discute estratégias para a divulgação do setor, alinhando a indústria e o mercado consumidor. O 3º Simpósio Gaúcho sobre Grãos Orgânicos acontece de 1 a 3 de outubro, no Rio Grande do Sul.
O evento reúne especialistas em pesquisas, produção e comercialização de grãos orgânicos. As demandas dos agricultores serão ouvidas, no intuito de encaminhar os problemas e soluções aos gestores públicos. E o simpósio Soja Max será realizado nos dias 2 e 3 de outubro, em Minas Gerais, reunindo grandes nomes do agronegócio. O objetivo é compartilhar conhecimento sobre a cultura da soja, estimulando mais pesquisas na área e aproximando os estudantes da prática agrícola. Nos dias 1º e 2 de outubro, acontece o Encof, em Minas Gerais, promovendo a troca de experiências entre empresas, cafeicultores, pesquisadores e cooperativas. Em pauta, muitos temas relevantes, como crédito rural, saúde do café, novas tecnologias e perfil dos consumidores. Ponto final na edição de hoje, mas na semana que vem estamos de volta. E se você quiser rever alguma dessas reportagens, siga o nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro. E tem também a nossa página no Instagram, assim você não perde nenhuma das nossas atualizações. Uma boa semana para você e a gente se vê. Tchau, tchau.